E aí, sejam muito bem-vindos de volta ao canal e vamos começar o ano de 2026 com o pé direito, né? Para isso acontecer, eu escolhi um material excelente para a primeira resenha do ano. Então, editor, roda a vinheta e vamos ver qual material que é esse. E aí, fala comigo, sejam muito bem-vindos de volta ao canal Resenha 81. Se você não me conhece, meu nome é Thiago e hoje é dia da gente começar um ano com uma resenha muito especial, né? Mas antes da gente começar esse ano, né, com essa resenha especial, né, de um material muito bom, já tô até adiantando a minha opinião sobre o material aqui, né? Eu vou ter que dar alguns recadinhos para vocês, né? A primeira coisa, eu sei que o canal Resenha 81 tá meio sumido, né? Nós ficamos aí acho que 4 ou 5 dias sem postar vídeo. Eram vídeos diários, né? E a gente também deu uma sumida lá do Instagram, tá? Mas tudo isso foi devido à correria de final de ano aí, tá? Mas primeiramente, antes das explicações, né? Vou desejar a vocês, né? Desejar a todo mundo aqui que acompanha o canal Resenha 81 e a seus familiares um excelente 2026. Que nosso Senhor Jesus Cristo possa abençoar, fortalecer, guardar você e sua família. Você que está aí do outro lado do celular, do outro lado da TV, tá certo? Que Deus possa abençoar imensamente a vida de sua e dos seus familiares, tá bom? É isso o desejo aqui, tá? Da equipe do canal Resenha 81, tá? Que você tenha um ano de 2026 primoroso, tá? Que seja o melhor ano da sua vida, que você tenha saúde, que você tenha paz, que você conquiste seus objetivos, beleza? E por que a gente ficou um pouco longe, né? O Saulo, ele estava de férias com a família e o meu trabalho foi um pouco corrido aí nessa virada de ano, tá? Então, devido a trabalho, né? E no caso do Saulo férias com a família, o canal deu uma estagnada e a gente deu uma parada de postar vídeo. Apesar que já tinham vídeos gravados, tá, pessoal? Só que eu falei assim, não, eu quero começar 2026 com uma resenha de qualidade, com material de qualidade. Porque como dizia minha avó, né? Tudo que a gente faz ali na virada do ano, a gente vai fazer bem o resto do ano todo. Então, se a gente vai fazer uma primeira resenha boa, quer dizer que a maioria das nossas resenhas aqui serão de materiais bons, né? Foi por isso que eu escolhi o título que a gente vai conversar hoje. Tá legal? Então, esses dois adendos aí, né? Explicar porque que o canal deu uma parada, tá? E o desejo de felicidade para vocês aí em 2026, tá bom? Então vamos lá, né? Vamos ver qual material que eu escolhi para começar o ano, tá? E se eu estou falando de material de qualidade, eu não podia ser diferente, né? Tinha que ser uma qualidade garantida que é Bonelli, né? Então eu escolhi para a primeira resenha do ano aí, tá? O material Oklahoma, Tex Oklahoma, tá? É da Max Tex número 10 aí, material de publicação da Mitos Editora, tá? Então hoje a gente vai bater um papo aí sobre esse quadrinho Max Tex 10 Tex Oklahoma, tá? Responsável pelo roteiro, né, é o Giancarlo Berardi. Você deve conhecê-lo aí de títulos como Julia, Ken Parker, né? Ele é o responsável pelo Ken Parker, né? Responsável pela criminóloga aí, né? Pela Julia Kendall, né? E as artes são do Guglielmo Letteri, tá? Essa aqui é a capa, né? A primeira capa. E essa aqui é a quarta capa, tá? Vou passar pelo expediente rapidinho aqui, né? Nós temos uma publicação da Mitos Editora aí no formato italiano. A lombada é quadrada, a capa é cartonada, né? São 348 páginas de quadrinho, a um valor aí de R$ 89,90, tá? Mas a gente consegue pegar com desconto muito bom, tá? Eu pelo menos comprei essa HQ aqui com desconto de 50% ou mais. Eu não lembro quanto que eu paguei, tá? Eu vou pedir pro editor botar aqui na tela qual foi o valor que eu paguei, tá? Mas eu paguei 50% no mínimo, tá? Então, vou mostrar um pouquinho do miolo, né? O miolo é no papel offset, preto e branco, tá?
E nós vamos ter aí a arte do Guglielmo, tá? Do Lettere. Eu já vi esse desenhista assinando várias obras aí do Tex, né? Só que aí geralmente é G. Lettere, né? Não sabia que o nome dele era esse Guglielmo, não, tá? Vou mostrar um pouquinho da arte para vocês aí. Eu curti a arte, tá? Achei excelente a arte. Você consegue ter aí uma diferenciação bem legal entre os personagens, tá? Cada um com a sua característica muito bem definida. O acabamento gráfico muito bom, tá? E a edição da Mitos também tá bem legal, o acabamento, tá? Toda certinha. Eu li aqui, eu acho que eu percebi só 2 errinhos de português assim, mas coisa pequena, que não interfere aí nem na leitura, nem na imersão do quadrinho, tá? Um excelente quadrinho aí para começar o ano, tá, pessoal? Mais um pouquinho da arte aí, né? Pra gente poder passar pro roteiro e pra minha opinião, tá? Mais um pouquinho aqui. E vamos finalizar aqui com essa arte de tiroteio aí, ó, pra gente ver como que o Guglielmo manda bem aí na parte também de ação do quadrinho, né? Manda muito bem nessa parte de ação aí, tá? E para fechar aqui, ó, a Maxtex 10, ela tem algumas informações sobre os autores, né? E finaliza com alguns desenhos, e provavelmente são capas, né? Lá da Itália. E para finalizar aí com o Ranger, né? Com o Tex, tá? Então esse foi o editorial e a arte de Oklahoma, Maxtex 10. Então, pessoal, qual que é o roteiro, né? Você já sabe a minha opinião, né? É um excelente quadrinho, mas vamos pro roteiro assim, dar uma passada rápida no roteiro, né? O que que o Berard vai trazer pra gente aqui em Oklahoma, né? Nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o Tex e o Kit Carson, né? Que é o parceiro do Tex aí, né? Eles entrando numa contenda aí para ajudar uma família numa corrida pelas terras de Oklahoma, né? Quando os Estados Unidos tinham aquele oeste selvagem, né? Que ainda era, eles chamavam de oeste selvagem, né? Que não tinha civilização branca, né? Só tinha civilização indígena. E quando eles iam vencendo lá as contendas com os índios, né? E iam colonizando aqueles estados que estavam sob posse dos índios, mas os índios eram levados para reservas, né? Aí abriam-se corridas por aquelas terras, né? E você vai ter o Tex e o Kit Carson envolto numa dessas corridas, né? E eles vão acompanhar uma família que tem o pai morto, né? O pai da família é morto. A família é composta pelo pai, pela mãe e por 2 filhos, né? Por um casal de filhos. E a introdução do Tex acontece quando o pai da família morre, né? Aí o Tex ajuda a salvar a família e a partir dali ele toma para si a missão de ajudar a família a conseguir um bom terreno em Oklahoma, né? Oklahoma foi pacificada, né? Pacificada pelos brancos, né? Os índios que ali estavam foram retirados para as reservas indígenas e aquele oeste ali, né? Aquela parte do oeste, né? O estado de Oklahoma, ele vai ter que ser povoado pelos brancos, né? E realmente o que acontece é uma corrida, tá, pessoal? O exército demarca uma linha de partida, as carroças ficam em fila e o exército estoura o canhão, né? E começa uma corrida desenfreada mesmo. Pelo. Aqui nesse quadro dá pra você ver, ó. Dá pra vocês verem, ó. Todas as carroças enfileiradas, né? É dado o tiro de canhão e começa a corrida. E ali você vai ter vários tipos de acontecimentos, né? É, uma família atacando a outra, trapaceiros no meio do caminho, né?
que tentam parar as pessoas para que elas não cheguem nos terrenos, né? Porque quanto melhor o terreno, né? Quanto mais próximos a nascentes de água, né? Então todos os terrenos eles são divididos por pela qualidade, né? Então você já tem ali, você tem os próximos da nascente de água, eles têm uma qualidade maior do que os que estão na periferia do estado, né? Então você vai ter o quê? Você vai ter uma busca desenfreada por esses terrenos que estão em locais mais propícios a terras férteis, né? Onde você vai ter água, onde você vai ter já uma qualidade de solo melhor. E o Kit Carson e o Tex, eles ajudam essa família nessa corrida, né? Só que o Berardi, ele faz toda uma história onde não é só a corrida. Você tem a corrida, né? Aí mais ou menos ali no meio da história, eles conseguem os terrenos, só que existe um personagem por trás de tudo que quer cooptar os melhores terrenos. Então o Tex, ele vai ele vai ter que ele vai ter que agir para que os terrenos que foram conquistados pelas pessoas de bem não sejam roubados por um pilantra, né? Por uma pessoa mal intencionada. E no começo da história você acha que o Tex ele tá ali por acaso, mas não. Tem uma outra história que o Berardi traz também, né? Você tem a principal história dessa família, mas você tem também uma história do Tex, né? Você tem a narrativa do Tex. Por que que o Tex está ali? Ele está ajudando só a família porque ele é bom? Sim, ele está ajudando a família porque ele é bom, mas algo a mais está acontecendo. Ele precisa descobrir o que que é esse algo a mais, né? E ele, com o passar do tempo, ele vai investigando e descobrindo quem que é o personagem que está por trás de todos os trambiques ali naquela região para que os melhores terrenos fiquem para ele, né? No começo da história você já determina quem que é esse personagem, né? Esse personagem já fica muito claro no começo da história, só que você é surpreendido, né, por um gancho que o Berardi traz no final da história, implicando no porquê que ele quer esses terrenos. Você acha que ele quer os terrenos só pela fertilidade dos campos, né? Ou então pela facilidade de criar gado naquele local, mas tem algo que o Berardi traz que você fica sabendo só nas últimas páginas do quadrinho. Ou seja, o quadrinho ele te dá a ação do começo ao fim e ainda lá misturado lá no finalzinho, né? Ele te dá um quezinho de mistério, né? Por que que esse cara quer esses terrenos, né? Por que que esse personagem, né? Esse personagem, por que esse figurão quer esses terrenos, se não é só pela terra fértil nem pela facilidade do gado. Ele quer por algo a mais. E o Berardi vai deixando pistas, mas pistas bem sutis durante todo o trajeto da história, né? E você vai encontrar que tudo, né, que Tex traz aí nas suas melhores histórias, né? Você tem o mistério, você tem a perseguição a cavalo, você tem vários tiroteios, né? Então você tem um quadrinho muito dinâmico e muito voraz. Você consegue ler de uma maneira voraz, por quê? Porque o quadrinho não para, tá? No começo é a corrida pela terra, depois ele traz a questão de você ter que nomear aquela terra, né? Você ter que fazer a escritura daquela terra, depois ele coloca um plot de jogo de azar no meio, ele coloca um plot de perda, ele coloca um romance proibido no meio do quadrinho, então você tem tudo, nossa, você tem muita coisa boa nesse quadrinho, tá? O quadrinho é realmente excelente, tá? Eu já tinha ficado interessado em ler esse quadrinho quando eu vi a live e o Igor Damitos falou, ó, vai ser publicado Oklahoma na Maxtex 10, vale a pena ser lido e tal. Eu li, eu fiquei entusiasmado mais ainda quando eu vi que era o Berardi que escrevia, né? O Giancarlo Berardi. O Giancarlo Berardi me ganhou com Júlia, depois eu conheci Ken Parker, aí eu fiquei mais doido ainda, então eu sou um fã do cara, e quando ele escreve eu tento ler tudo que ele escreve, tá? E realmente, Tex, Oklahoma, tá? É uma excelente leitura, tá, pessoal? Ah, Thiago, mas você vai começar o ano com um quadrinho antigo? Tudo bem, pessoal. Pode ser antigo para quem já é conhecedor aí de Tex, né?
mas eu sou um cara que estou começando a ler Tex agora. Eu queria ter trazido Tex há algum tempo já para o canal. Eu li o primeiro arco ali de Tex Willer e ia trazer para o canal. Ia ser uma das primeiras resenhas aqui do retorno do canal Resenha 81, né? Mas eu acabei não fazendo por medo de ficar uma resenha ruim, por eu não ter conhecimento sobre Tex, né? Muito conhecimento sobre Tex. Mas está sendo muito bom aprender, né? Começar a ler Tex agora, depois já de mais velho, e entender o tanto que esse personagem é bom, tá, pessoal? E se tudo der certo, sempre pelo menos uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, sempre vai ter um Tex aqui no canal, tá? Eu vou tentar ler e trazer para vocês aí, tá? Porque realmente é muito acima da média. E essa história aqui, tá? É muito boa. Não sei se vocês compartilham da minha opinião, né? Se você compartilhar, deixa aqui nos comentários. Se você já leu Oklahoma, deixa nos comentários, tá? Mas é uma excelente história, tá, pessoal? Você tem tudo aí de um bom western nesse quadrinho aqui, tá? E fica até, eu não sei se já foi transformado em filme algum desses quadrinhos, né? Mas é uma excelente pedida, tá? Isso aqui daria um faroeste muito bom, tá? Daria um faroeste excelente aí, pegar o Oklahoma e levar para a sétima arte aí, ia ser excelente, porque o quadrinho é muito bom, tá? É, é, é agitado, né? Aquele quadrinho que não para um minuto, sempre tá acontecendo alguma coisa, o Berardi vai te surpreendendo cada dia mais. E eu li rapidinho isso aqui, tá? Eu terminei de ler no dia 30 de dezembro, né? E eu queria fazer o vídeo para soltar, mas eu não consegui. Mas aí eu falei, não, vai ser a primeira resenha do ano. E tá aí. Max Tex 10 Oklahoma foi pra conta. Eu só tenho a agradecer a Mitos aí por ter trazido nesse formato aqui padrãozinho, tá? Um formato muito legal, editorial muito bem feito, tá legal? E só tenho a agradecer ao Berardi aí, né, por ser esse excelente roteirista aí e o Leteri ser excelente desenhista. Vamos começar o ano aqui muito bem com essa resenha de um material excelente. Oklahoma foi pra conta e essa foi a resenha de hoje, tá? Então me diz aí, você lê Tex, você é um texiano, né, como eles falam, você conhece muito Tex, você quer me indicar alguma leitura de Tex aí? Eu tô conhecendo o personagem agora, tá, pessoal? Eu já li Tex, já li, mas li muito pouca coisa, e li muito espaçado, né? Então, se você quer me indicar algum material, deixa aqui nos comentários, vai lá. Eu tô realmente apaixonado e me apaixonei pelo material aí, tá? E posso até estar um pouco empolgado, mas o material é 10 de 10 aí, tá? É um excelente quadrinho, tá legal? E eu vou ver se eu trago pra cá, né, o Tex Willer, o primeiro arco da Tex Willer aí, pra gente ir conhecendo o Tex Willer junto, beleza? Então, esse é o vídeo de hoje. Eu espero ter podido ajudar você de alguma maneira. Se você quer começar a ler Tex, comece por essa edição aqui que você não vai se arrepender. Tá legal? Edição aí da publicação da Mitos Editora. Tá legal? Um grande abraço. Se esse vídeo foi de utilidade para você, deixa seu joinha. Se você não for inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para receber novos vídeos e segue a gente também no Instagram, tá? Agora a gente vai voltar a mexer lá no Instagram. Vamos voltar aí dessa pausazinha, dessa pausa, né? Do, do final de ano. Então segue a gente lá no Instagram também, canal Resenha 81. Se você puder comentar e compartilhar, melhor ainda, você ajuda demais o engajamento do canal. E não se esquece, deixa alguma história do Tex aí, se você conhece alguma história do Tex que seja legal aí para você, tá? Que você acha que é muito boa história, deixa aí que eu vou atrás, vou tentar ler e trazer aqui pro canal. Beleza? Pessoal, eu só tenho a agradecer. Um feliz 2026 para todo mundo e para os seus familiares. Muito obrigado e até a próxima resenha. Valeu!